Olá, meu nome é Fernando, trabalho na equipe da Oracle Brasil e uma das perguntas frequentes que chegam às nossas equipes é como fazemos para gerenciar os custos de maneira automatizada? Como podemos limitar o uso de recursos quando um budget específico for atingido, né? Lógico, há maneiras de executar isso através da console de maneira muito amigável, né? Mas também há maneiras de automatizar essa função, né? Para automatizar essa atividade, nós desenvolvemos uma função que vai ser executada num modelo serverless, ou seja, a gente não precisa de nenhum servidor dedicado para isso. Basta a gente publicar uma função dentro da onde? Dentro de Developer Service. Então eu tenho aqui functions, foi criada uma aplicação específica, e aí para criar a aplicação é super simples, né? Nome da aplicação, a rede que vai estar sendo executada, se eu quero registrar o log dessa aplicação ou não. Só isso. Dado isso, uma aplicação pode ter uma ou muitas funções, né? Então, a característica comum das funções que estão aqui dentro é que elas compartilham das mesmas variáveis. Eu posso fazê-las compartilhar das mesmas variáveis de configuração. E outra graça, eu posso ter funções aqui que vão ora executar em Ruby, ora em Python, ora em Java, certo? E sem a necessidade de eu ter que preparar uma stack totalmente dedicada para isso, tá? Então, essa possibilidade de executar essa função conforme nós invocamos a mesma para ser executada recebe o nome que é serverless. É a possibilidade de eu rodar uma função sem ter uma plataforma, um servidor por detrás, né? Desenvolvemos aqui essa função utilizando o SDK em Python da Oracle. Então, se eu ingressar aqui, essa é a minha função e toda vez então que eu inicializo uma função, crio uma função serverless, né, para ser publicada dentro da Oracle, três arquivos são gerados. É gerado um arquivo de requirement com as dependências que eu vou ter. Então, eu preciso executar atividades dentro do OCI, né? Então, o que vai acontecer? Dentro do Oracle Cloud, eu vou ter que executar alguma coisa, por isso que eu vou ter uma dependência aí dessa função e o FDK, que é o Function Developer Kit. É gerado um YAML, nesse YAML eu tenho características da minha função, então eu tenho aí, por exemplo, o entry point, ou seja, quando eu chamar o, o endpoint dessa função, o que vai ser chamado? Vai ser chamado o function.py e vai ser chamado o método handler. Então, ele vai executar para mim o Python, vai executar essa função e vai chamar para mim esse método, ok? Vou dar uma olhada nessa classe aqui, ó. Então aqui eu tenho, certo? O meu script em Python e como eu comentei anteriormente, ele vai chamar handler. Então ele vai aqui para esse meu entry point, handler, e o que handler vai fazer? Handler vai gerar para mim as assinaturas, né, para eu poder trabalhar. Então, assim, para eu poder ter acesso a outros recursos do Oracle Cloud, eu preciso incluir essa função por padrão num Dynamic Group, ok? E para esse Dynamic Group eu vou atribuir uma política específica, ou seja, eu vou dar acesso a recursos da minha infraestrutura para esse meu Dynamic Group, certo? Dado isso, o que vai acontecer? Eu vou executar essa função e essa função vai utilizar o provedor principal de recurso no meu código fonte. Então esse provedor ele vai gerar um token que tem validade de 15 minutos, né? A cada 15 minutos ele é colocado em cache e ele é expirado, tá ok? Para garantir uma segurança. E aí ele é utilizado. Então eu estou utilizando ele tanto para criar uma política quanto para zerar as cotas.
Então, para que eu vou querer zerar as cotas? Lógico, porque essa minha função específica vai criar dentro do meu ambiente o quê? Vai criar dentro do meu ambiente a possibilidade de eu zerar as cotas de uso de computação, zerar a cota de uso de block storage, zerar a cota de uso de file system e database. Então, qual que é a ideia? A ideia é que quando um limite específico da nuvem for alcançado, essas cotas sejam geradas, né? Na verdade, a política de cota seja gerada e, lógico, zerada para que nenhum outro objeto seja criado. Por quê? Para não extrapolar o custo. Tudo bem? Então, a minha função foi desenvolvida aqui localmente na minha máquina, né? Preciso levar essa função lá para o meu servidor, tá ok? Essa script aqui ainda faz outras coisas. Por exemplo, quando ele gera esse zero cota, quando ele executa o zero cota, o que ele faz para mim? Ele vai salvar um log no bucket. Então, ele vai criar dentro do bucket um arquivo informando sobre a execução desse zero cota, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Preciso fazer um deploy dessa minha função para o servidor. Tá? Para qual servidor? Lá, na verdade, para a nuvem. Eu vou pegar essa função, né? Apesar dela estar em Python, o que vai acontecer no final? O projeto FN Project vai empacotar essa função e vai jogá-la dentro do Oracle Cloud Image Registry como um Docker Image, tá ok? Então, quando eu vier aqui e der um deploy, eu vou dar um deploy dessa função nessa minha aplicação, de nome aplicação, né, propositalmente. E aí o que ele vai fazer? Vai empacotar, gerar uma imagem e enviar para o Oracle Image Registry. Tá aí, ó, tá gerando, ó, publicando, ó, em Ashburn, Oracle Image Registry. Esse é o meu tenancy, esse é o nome lá do meu projeto, a minha imagem e a tag. Então, essa é a tag 54. Se eu entrar no meu Oracle Image Registry, eu vou encontrar esse cara lá. Então, ele fez duas coisas quando eu dei esse deploy. Ele empacotou, foi na minha aplicação, fez a publicação, fez o deploy de um método chamado exemplo. Então, se eu ver aqui, ó, eu tenho o método exemplo. Ó, vou atualizar a minha interface. Tá aqui, ó, a tag 54, conforme informado aqui, né, ó. Então, toda vez que essa função for invocada através desse endpoint, ele vai executar a imagem exemplo de tag 54. Essa imagem está persistida aqui dentro do Oracle Cloud. Então, se eu vier aqui em Developer, Oracle Image Registry, exemplo, eu tenho lá a imagem de tag 54. Certo? Ó, há um minuto atrás que eu acabei de deployar. Mas, Fernando, mas é uma imagem Docker? É uma imagem Docker. Então, quando eu pedir para executar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa imagem Docker, vai provisionar em algum lugar dentro do Oracle dentro do Oracle Cloud uma instância, vai executar e vai matar essa instância, certo? Só que você não vai ver essa instância aqui. Então, se eu chego aqui e peço para executar, então se eu falo assim, olha, invoca para mim da aplicação o método exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai lá dentro da minha imagem, vai buscar
qual que é o entry point. Então ele vai executar em Python, vai executar esse arquivo e vai chamar esse método. E aí esse método vai fazer o trabalho de gerar o token, criar, na verdade, uma política aqui para mim, que aqui nesse exemplo não importa. Aí ele vai zerar a cota. Então, quando ele zerar a cota aqui, o que ele vai fazer zerando a cota? Ele vai zerar a cota de uso de computação, block storage, file system, database. Logo, com isso eu não vou poder mais criar nenhum recurso, salvo eu apague essa política de cota. Então, olha só. Manda executar. Aí está. Então ele falou para mim, olha, a política personalizada já existia e a cota zerada com sucesso para compute, block storage, database e file system. Se isso de fato funcionou, basta eu vir na console e pedir para criar alguma instância. Dê uma olhada. Não tenho nenhuma instância. Vou fazer o padrão aqui. Simplesmente vou pedir para criar. Não vou customizar nada aqui. Criar. Sim. Criar. Dá uma olhada. O seguinte compartimento excedeu o número de cotas. Fernando, deve ser o tipo da máquina. Troca. Beleza. Vou trocar o tipo aqui do shape, ó. Vou colocar um Intel. Ok? Ó, uma CPU. Seleciono o shape. Vou mandar criar novamente. Crio. Novamente, eu excedi. Ou seja, por que ele está dando essa mensagem? Porque foi criado uma política de cota através da função. Onde ele foi criado? Foi criado aqui, ó. Zerar consumo. Então, foi criado esse statement que vai gerar todos os consumos, ó, compute, block storage, file system e database. Logo, eu não posso criar, na verdade, nada, ok? Aí surgiria uma pergunta, mas Fernando, eu gostaria que isso fosse automatizado. Por quê? Porque eu executei aqui manualmente. Eu chamei a função foi lá, fez o Oracle Cloud fez um pull dessa imagem dentro do Oracle, desde o Oracle Image Registry, executou a função e eu fiquei impossibilitado. Como é que a gente faz para que isso seja de maneira automatizada? Aí é simples, a imagem já está publicada, o que a gente precisa fazer? Eu preciso vir em Budget, vou criar uma regra. Então, eu vou falar assim, ó, limite de custo. Então, eu vou falar, olha, quando eu alcançar, meu budget é de R$500, tá? Muito importante isso aqui, a moeda. Então, quando eu alcançar, certo? 90%, 95% disso, eu quero que um alarme seja executado, né? Então, esse meu alarme que vai ser executado, ele pode incluso me mandar um e-mail. Então, eu posso mandar e-mail para alguém, posso escrever o corpo da mensagem, certo? Só que o que eu quero fazer? Eu quero que quando esse alarme for executado, a função seja executada de maneira automatizada. Então, no processo anterior, quando eu dei o deploy, a função já veio para cá, o Oracle Cloud. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso em Application determinar que quando um evento específico ocorrer, a função seja executada. Então, eu vou criar aqui, ó, executar a função, descrição. Que evento que eu quero? Do budget. Qual que evento?
quando aquele alarme for executado. Então, quando aquele alarme for executado, essa ação que eu fiz manualmente agora, a da função, eu quero que ela seja executada. Então, ele vai lá em aplicação e vai executar exemplo. Quando essa regra, quando ocorrer o matching dessa regra, o que vai acontecer para mim? A função exemplo vai ser executada e todo mundo no meu tenancy, aí você pode configurar para que seja no seu compartimento, certo? Num compartimento de desenvolvimento, num compartimento de staging, num compartimento de um cliente específico seu, que ele bloqueie o provisionamento de alguma instância, de algum tipo de serviço específico, tá ok? Então, crio a regra. Pronto. Outro ponto importante na execução do código que a gente acabou de apresentar é que todo log vai ficar registrado dentro da onde? Dentro do nosso Object Storage. Então, se eu ingresso aqui, foi gerado um policy log e ali foi criado um log sobre a execução realizada. Então, eu tenho aqui o log. Está ali. Ó, cota zerada com sucesso para compute, block storage, database e file system. Logo, nenhum recurso extra pode ser provisionado enquanto essa cota, né, essa política de cota não for desabilitada. Obrigado.